Olá, seja bem-vindo. Começa agora mais uma edição do programa Mundo Afora e os olhos do mundo hoje estão voltados para Roma, na Itália, onde está acontecendo, toda a cerimônia de sepultamento do corpo do Papa Francisco, lá na Basílica de Santa Maria Maggiore, onde tem gente do mundo todo, toda a imprensa, e nós recebemos o Mundo Afora. Daqui a pouco a gente mostra um vídeo de um brasileiro que mora na Itália. Ele estava na Praça de São Pedro, no Vaticano, e ele mandou um vídeo especial para o Mundo Afora. Daqui a pouco você vai ver, mostrando as pessoas, toda aquela movimentação, em questão ao velório, sepultamento, enfim, a gente vai falar sobre isso. E também uma surpresa, ontem, sexta-feira, um brasileiro, ex-deputado, que ele burlou todo o sistema de segurança dos Estados Unidos, infelizmente, filho de brasileiros, deputado foi constituído e ele realmente foi tirado do cargo e ontem recebeu uma sentença de 7 anos de prisão por vários crimes que a gente vai colocar, e fica ruim, porque na verdade é um representante da comunidade brasileira, comete fraudes, e mais uma vez a comunidade brasileira fica no olho do furacão. A gente vai falar sobre isso e, surpreendentemente também, lá nos Estados Unidos, uma juíza foi presa porque ela não concordou com as normas do governo do Donald Trump, protegeu um imigrante e imediatamente o FBI deu ordem de prisão. A gente vai falar sobre isso, muitos assuntos, e também hoje nós temos um convidado muito especial. Ele está lá em Orlando, na Flórida, e ele fala ao vivo aqui com a gente. Você já está vendo aí, é o Maurício Torrealba. Maurício, que é um coach, ele lida com atletas de alto nível, faz um trabalho fantástico. Chegando aqui no Mundo Afora, Maurício, bem-vindo ao Mundo Afora. Prazer em estar aqui. Walter, muito obrigado por me convidar. Muito feliz de poder estar aqui conversando com vocês e compartilhando um pouquinho da minha história e do que eu faço com meus atletas. Ok, daqui a pouco ele vai falar sobre esse trabalho aqui no estúdio. Ele morou nos Estados Unidos, naquela época muito especial, que é o Golden Globe, ou seja, a era de ouro dos Estados Unidos, pelo menos na imigração, quando tudo se comprava, o pessoal ia para os Estados Unidos, fica 2, 3 anos, já comprava casa, já se resguardava, voltava para o Brasil. Foi a época da febre das pessoas indo para os Estados Unidos, e ele rememora isso com a gente no Mundo Afora. Estou falando do Alexandre Franco, ele é empresário, gentilmente aceitou o nosso convite. Alexandre, bem-vindo ao Mundo Afora. Tudo bem com você? Tudo bem, Walter. Boa tarde a todos. É um prazer e agradeço a oportunidade de estar aqui para falar a respeito realmente desse tempo onde eu morei por 8 anos, um tempo de glamour que era na época, e realmente me relembra mais ainda agora que eu estou tendo essa oportunidade de falar sobre momentos que realmente marcaram na minha vida e que sinto saudades de lá, e foram muito bons esses 8 anos. Presenciei o que era de melhor nos Estados Unidos nessa época e realmente valeu a pena. Daqui a pouco ele vai contar sobre isso. Hoje não é mais assim. Hoje a realidade dos Estados Unidos mudou muito. Hoje é uma outra situação, os aluguéis caros, os empregos escassos, uma perseguição da nova administração federal, aí o Donald Trump, muita coisa, logicamente, mudou, e a gente vai falar sobre isso também. E lembrando que o Mundo Afora, ele traz a BG Imóveis, uma das mais importantes imobiliárias aqui do sul de Minas, do Brasil, que traz oportunidades para você que está aí nos Estados Unidos, aqui no Brasil, de comprar seu apartamento, sua casa, realizar os seus sonhos. Então a BG tem muitas
ofertas para você. Fique ligado, que é muito importante. Também nós vamos falar de viagens, que a Royal Tour oferece as melhores passagens, preços, tem novidades para você, promoções, e é muito importante, hora de viajar. Aliás, Roma, nesses últimos dias, é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros, em função do Papa, de uma série de acontecimentos lá na Itália. E também, se você quer ficar com os dentes saudáveis, importantes, nós temos aí a Implar que é referência internacional, e a gente vai realmente falar sobre isso. Mundo Afora está no ar, eu sou Walter Alvarenga e você é o meu convidado. Vamos nessa? Bem-vindo. E nós vamos agora lá para Orlando, onde está o Maurício Torrealba. O Maurício é um Mental Performance Coach, ou seja, um técnico, um coach especial para lidar com atletas de alto nível, e são brasileiros. Ele faz um trabalho muito importante, está nesse momento em Orlando, na Flórida. Maurício, novamente, bem-vindo ao Mundo Afora. Eu gostaria que você falasse desse seu trabalho, que é de uma importância vital, porque você prepara campeões, né, para torneios, campeonatos a nível mundial e aí dos Estados Unidos. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Walter. Compartilhando um pouco com vocês o meu trabalho. Eu trabalho com atletas jovens de 11 a 18 anos e o que eu foco é na mentalidade deles, né? Muitos deles estão tentando atingir o nível profissional, muitos deles estão tentando atingir bolsas esportivas aqui nos Estados Unidos, que é algo muito grande, é quase como se fosse um semi-profissional, um passo antes para que você atinja o lado profissional no seu esporte. E o meu trabalho é para garantir que eles tenham a mentalidade, a confiança, o controle emocional, como lidar com pressão, lidar com os erros, para que eles atinjam os objetivos deles. Muitos dos meus atletas, eles enfrentam algumas dificuldades nesse alto nível até chegar, né, até terminar essa jornada, e eu preciso ajudar eles a enfrentar esses desafios que são dentro do campo, mas fora também, né? Afinal, quando a gente fala de mentalidade, isso acontece dentro e fora do campo. A gente tem até o exemplo daquela atleta americana, né, que ela realmente se afastou. Me fale o nome dela agora, ela é da ginástica artística, uma das mais... Biles, Simone Biles, eu acho que é isso. Exatamente. A Simone, ela se afastou, ela ficou um ano afastada, porque ela precisava se recuperar mentalmente. Então, esse trabalho mental, esse trabalho que você faz é extremamente importante, porque as competições, os exercícios, as preparações são condições que pressionam muito o atleta. Então, ele tem que ter uma base mental, uma preparação, e é aí que entra o trabalho do Maurício, não é isso, Maurício? Exatamente, e é uma das razões porque eu trabalho com esse nicho jovem. Muitos dos profissionais nessa área, eles focam nos adultos, pessoas que já estão trabalhando profissionalmente, né, que já atingiram os objetivos deles e estão com outros objetivos, mas essa pressão, essa dificuldade que todas as pessoas encontram, os adolescentes também encontram, né? E eu vi que não tinham tantos profissionais na área aptos para ajudarem esses atletas, e é uma das razões que que eu sou um especialista nesse nicho. Eu trabalho para que esses adolescentes tenham as ferramentas mentais para que quando eles chegam na idade adulta não aconteça como aconteceu com a Biles, né? Que eles consigam lidar com essas dificuldades, esses desafios, com essa pressão e atinjam os objetivos deles de uma maneira saudável. Ô Maurício, o pessoal quer saber aqui, estão perguntando de onde você é no Brasil, quanto tempo você está aí na Flórida, e se esse caminho começou na Flórida, no Brasil, como é que é a sua história? Eu moro nos Estados Unidos já faz mais de 10 anos, eu sou de São Paulo,
E eu cheguei bem jovem aqui, eu cheguei com 19 anos, cheguei para fazer faculdade nos Estados Unidos, com uma bolsa integral, e foi graças a essa bolsa integral que eu consegui meu bacharelado e meu mestrado em psicologia esportiva. E aí já viajei para alguns países, morei em alguns estados aqui, estou na Flórida faz 5 anos. Toda a minha graduações foram nos Estados Unidos. Eu também trabalhei como técnico de futebol aqui, então eu era um coach de atletas no lado esportivo, né? E essa é um pouquinho da minha jornada, que me deixou apto para fazer o meu trabalho de uma maneira remota. Eu trabalho com atletas dos Estados Unidos inteiro e ajudar eles no lado mental para entender as dificuldades que eles passam no lado esportivo também. Conversando aqui com o meu convidado, que está aqui no estúdio, que o Alexandre é importante, né? Você vê que o brasileiro, ele está fora do país, mas fazendo trabalho importantes, como é o caso do Maurício e tantos outros brasileiros, né? Cumprindo, né, uma performance importante, né, que ajuda, você vê, formando campeões, orientando. Isso é um orgulho para nós, não é isso, Alexandre? Com certeza. Tenho mais que parabenizar esse nosso amigo que está lá, formado tudo, estudou lá, realmente tenho que dar os parabéns a ele. No caso nosso, no meu caso, foi diferente, que o meu inglês eu aprendi trabalhando, que foi como eu cheguei lá, como todos dizem, né, aquela famosa frase, the books on the table, era o único inglês que a gente tinha. E se virando, trabalhando numa deli, que todos sabem o que é, né, uma mercearia onde se vende de tudo, sem falar nada de inglês. A gente foi com dicionário, porque naquela época não existia essa facilidade que tem hoje, e a gente foi se virando e aprendeu muito. Mas eu, com tudo essa dificuldade que a gente passou, são completamente opostos o caminho dele com o nosso, que eu trilhei na luta, trabalhando dia a dia, mas consegui com a ajuda da minha esposa, lógico. Trabalhamos junto, ela fazendo faxina, trabalhando de babysitter, né, babá, eu trabalhando em 2 empregos, 16 horas por dia. Foi bom e só tenho que agradecer, mas foi uma diferença muito grande. Eu tenho mais que parabenizá-lo por tudo que ele está fazendo, realmente é importantíssimo, porque os atletas, inclusive os brasileiros, eles sobem demais, muito rápido, e não tem um preparo psicológico para isso, aonde a queda também é mais rápida ainda. Então eu parabenizo ele por tudo isso e realmente é importante. A gente deu o exemplo da Simone Ball, mas tem outros atletas que passaram por isso, não, de repente eles ocupam o primeiro lugar no pódio, logicamente, aí a mídia pressiona, a cobrança, e aí é bem complicado. Agora, Maurício, eu gostaria que você falasse, é uma empresa que você tem, como que se processa esse trabalho? De repente, tem pessoas que estão te vendo, querem contactar, como é que processa todo o seu trabalho por aí? Eu sou dono da empresa Letou Sports Performance, é uma empresa de coaching que eu abri aqui nos Estados Unidos. E as pessoas normalmente me contatam, eu recebo muitos atletas por referência, né, dos trabalhos que eu já fiz, mas para quem quiser me contatar, vocês podem ir no meu Instagram, torrealba_Maurício, vocês vão achar a minha página lá, e lá vocês podem mandar uma mensagem que alguém da minha equipe vai falar com vocês, e a gente pode ver como a gente pode ajudar o seu filho. Gostaria de explicar que, apesar do foco ser nos esportes, né, para que eles consigam crescer, que eles consigam atingir os objetivos deles, quando a gente fala de mentalidade, é sempre dentro e fora. Assim como o nosso amigo estava falando, as dificuldades acontecem também fora do esporte, através da língua, da cultura diferente, né, a adaptação de um novo país, expectativas de serem brasileiros. Muitos meus atletas de futebol aqui, eles enfrentam essas expectativas exacerbadas porque eles são brasileiros, então os outros pais, os outros atletas, os outros coaches esperam mais deles e como lidar com essa pressão. Então é um trabalho para a vida, né? É assim que eu me sinto um educador da vida. Pois é, eu estou conversando com o Maurício Torrealba, direto de Orlando, na Flórida. Ele que é um coach importante, um técnico, né? Agora, Maurício, eu soube que você está trabalhando com uma campeã, que é a Miriam Brilhante, campeã
vários mundiais, ela é do jiu-jitsu, e eu soube que você está dando aí toda a assistência, ela está se preparando fisicamente, mas também mentalmente para as competições que vêm à frente, e como a gente abriu o programa falando, tem que ter essa preparação mental, não é isso? Perfeito. A Miriam, ela é uma atleta com muito potencial. Ela já é uma atleta adulta, né? Mas é muito legal quando atletas da idade dela chegam para mim, porque não é só quando eles estão enfrentando algumas dificuldades. No caso da Miriam, é uma prevenção, né? Eles estão tentando atingir os mais altos objetivos no esporte deles e eles sabem que as ferramentas mentais podem ajudar eles a chegar lá. É o caso da Miriam. Ela tem o potencial, ela já está indo bem na jornada dela, mas ela sabe que ela pode fazer melhor e nada mais do que trabalhar no lado mental também. Então, tenho trabalhado com ela e muito orgulhoso da jornada dela até agora. Pois é, Maurício, eu queria agradecer muito a tua participação. Está falando ao vivo de Orlando, na Flórida, conversando aqui com o Mundo Afora, muito importante. Parabéns pelo seu trabalho, que tem ajudado, alertado os atletas brasileiros. Isso é muito importante, Maurício. Então, a gente agradece. Então, para te encontrar, só entrar no Instagram. Repete para a gente, por favor, as pessoas que possam conectar com você. Tá certo, Walter. O Instagram vai ser o meu sobrenome, Torrealba, acho que está aqui na tela. E você vai pôr o underline e põe o Maurício. Vai ter só o meu profile lá, vocês vão me achar, a minha página explica muito bem o que eu faço e como eu posso ajudar os atletas. Só entrar em contato comigo que a gente conversa. Maurício, obrigado, viu? Ótimo final de semana. Dê um abraço a todos os brasileiros aí em Orlando, que é uma comunidade forte, intensa e atuando por aí. Grande abraço, viu? Muito obrigado, Walter, para vocês também. Pois é, a gente segue aqui com o Mundo Afora. Eu estou conversando com o meu convidado, ele morou nos Estados Unidos, na época que realmente foi a febre, a debandada de brasileiros, mineiros aqui da nossa região. O pessoal ia embora, você fala, onde está fulano? Ah, fulano está nos Estados Unidos, quer dizer, já, então muita gente foi. E nessa leva, o nosso Alexandre Franco, que está aqui, também foi com a esposa, com a família. Agora, Alexandre, mudou-se, claro, os tempos mudam, a situação é outra, a política é outra, vivemos uma outra realidade. Mas na sua ótica, dentro da sua realidade, lá atrás, o brasileiro ele tinha muito mais, como que eu vou colocar, oportunidades nos Estados Unidos, não é isso? Ele tinha muita opção que hoje está um pouco mais escassa lá nos Estados Unidos. Walter, com certeza. Para você ter uma ideia, eu cheguei no sábado à noite em Nova York. No domingo, às 6 horas da manhã, eu estava na estação de Mamaroneck Station. Naquela época existia esse tipo de trabalho, a gente ficava como se fosse serviçais, vamos dizer assim, mas só que a gente estava lá para isso, para trabalhar. E as pessoas que precisavam para fazer serviços rápidos, pequenos serviços, eles passavam lá no domingo e escolhiam. Num desses dias eu fui escolhido, porque um amigo meu, o nome José, que eu agradeço muito, se ele estiver me ouvindo, me levou e me explicou a maneira certa de fazer esse tipo de coisa. Fiquei na estação, fui chamado por um americano e comecei a trabalhar com esse americano. Mas quando eu entrei no carro dele, ele conversou comigo em inglês e eu tinha acabado de chegar. Como eu disse, eu não falava uma palavra em inglês. Ele ficou fulo da vida, porque já conversando com outro que estava no banco da frente, que era o marceneiro dele, em inglês, eu sem entender nada, falei, puxa vida, agora sim, né? Aí, por sorte, o marceneiro era português, de Portugal, e agradeço também a ele, pois ele me ajudou traduzindo tudo que foi preciso. Aí, o americano, então vamos trabalhar. E foi assim, e era todo dia que precisasse. Se não tivesse um emprego fixo, você tinha o part-time, que é um dia extra que você pega para fazer um trabalho. E no fim, se você realmente sair bem, como aconteceu comigo, eu fiquei 15 dias com esse americano e italiano, né, descendência italiana.
Se deu bem, eu acho que E é me importante. dei bem. É importante. Bom, agora, daqui a pouco a gente volta a falar com ele. Que rufem os tambores. Lá está ela. Ela é uma bailarina nos Estados Unidos, em Nova York, muito querida, né? E ela está lá já pronta. É Heloísa de Freitas. Ela participa de eventos em Nova York. Eu tive o privilégio de um evento que eu fui nos Estados Unidos e ela dançou. Quando essa moça entrou, vocês não têm noção, parou tudo. Abriu-se aquela roda e ela dominou o espaço. Estou falando exatamente da Heloísa que você está vendo aí no vídeo. Espera um pouquinho, Heloísa, segura aí, segura a expectativa, a gente vai fazer um intervalo, voltamos mostrando toda essa performance dessa brasileira que conquistou Nova York. A gente volta daqui a pouco, até já. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. Senhores passageiros, bem-vindos a Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Senhores, que rufem os tambores, que está essa brasileira muito especial, a Heloísa, que ela é uma bailarina. Heloísa, tudo bem por aí? Você está pronta para dar uns passos aí para o pessoal ver? A gente já está na casa dela, é um espaço minúsculo, mas quando eu a vi dançar, era uma arena, ela deu um show. Mas ali, mostra um pouquinho, Heloísa. Vamos lá? Aos passos. Para dançar. Olha só. Olha a Heloísa dançando para o mundo afora, mostrando toda a sua performance. Muito bem. Heloísa, chega mais agora. Chega mais para a gente conversar. Tudo bem? Ok. Tudo jóia. Chega mais próximo. Tem como se aproximar mais? Tem. Isso. Tá bom Isso. assim? Pode sentar, Heloísa, para a gente poder conversar. Porque agora a gente vai, como a gente está Isso, chega mais à frente. Pode vir. Exatamente como diz, quem sabe faz ao vivo, ela fez. Agora, Heloísa, fala do seu trabalho aí, você tem apresentações em eventos com brasileiros. Em primeiro lugar, antes disso,
de onde você é no Brasil e falar desse seu trabalho. Então, tá bom. Começando, obrigada por essa oportunidade, é um prazer estar com toda essa equipe e falando com você novamente, já faz um tempinho. O último trabalho, eu sou de São Paulo, né? Aí do Brasil, de São Paulo, capital. E o último trabalho que eu estava fazendo era dando uma aula de dança numa danceteria local. Aqui o forró ainda não está muito desenvolvido, então, normalmente, para eu conseguir dançar, eu tenho que ficar ensinando as pessoas a dançar. O que eu não me importo de fazer, e elas gostam de aprender, e é uma maneira legal de fazer amizade. Então, eu estava nessa danceteria, dando aulas, e para o Roberto Trevisan, eu dancei na última festa junina do ano passado e na anterior. Agora, Heloísa, me diz uma coisa, por exemplo, a dança foi do Brasil para os Estados Unidos, você começou a dançar aí, como é que foi a tua carreira? Você se baseou, espelhou em quem para você ter essa performance? Gente, você vê ela sentadinha aí, na casa dela, você não tem noção do que é essa música quando ela está no palco, com luzes, é uma performance fantástica. Heloísa, como é que é isso? Você passou a dançar nos Estados Unidos, veio do Brasil, como é que foi a dança na sua vida? Eu acho que todo brasileiro, ele normalmente ganha duas coisas. Eles ganham uma bola e um radinho para poder aprender a dançar. Então, já é da nossa cultura. Eu fiz algumas aulas no Brasil de dança e eu participei de um grupo que dançava em alguns bares. Muita gente não sabe disso, mas em 2003, eu cheguei a namorar o Ronaldinho Gaúcho e ele foi lá assistir uma das minhas danças. Então, depois eu vim para os Estados Unidos e acabei ensinando o meu primeiro marido, que é americano, a dançar. E eu coloquei num concurso de dança as escondidas. E o Roberto Trevisan estava na danceteria naquele dia. Aí nós ganhamos o concurso de dança e depois o Roberto Trevisan chamou a gente para começar a dançar para ele. Então nós fomos em alguns shows, chegamos na assinatura do livro do Luciano Huck, que foi aqui nos Estados Unidos, conhecemos o Henri Castelli, foi bem legal. Só que logo depois eu engravidei e quando eu dançava, eu começava a passar um pouquinho mal, eu tive que parar. E depois, mais 2 anos, o Roberto Trevisan me chamou para dançar novamente, então foi onde eu fiz uma dança numa festa junina, e no ano passado ele pediu para eu dançar novamente, aí eu dancei novamente na festa junina. Mas então, profissionalmente, foi com esse grupo no Brasil, e depois com o Roberto Trevisan aqui nos Estados Unidos. Ok. Heloísa, você está falando de onde? Estão perguntando que cidade você está nesse momento aí. Estou em Nova York, aqui o nome da cidade é Mount Vernon, é uma comunidade brasileira que tem aqui nos Estados Unidos. Tem algumas, essa é uma delas, e então a gente consegue desfrutar um pouquinho da cultura americana, mas também da cultura brasileira aqui. Ok. Bom, nós estamos conversando ao vivo com a Heloísa, ela é bailarina nos Estados Unidos. Agora ela tem, lógico, seus parceiros, toda uma performance, mas ela está falando ao vivo aqui com a gente. Heloísa, então, olha, é muito bom
conhecer você. Nós vamos convidar você para voltar e vamos mostrar uma performance sua para quem está assistindo ter noção do seu trabalho, que é muito importante. É mais uma brasileira que faz a diferença, não é? Você queria deixar abraço para o Brasil? Fique à vontade. Com certeza. Eu quero deixar abraço para o Brasil. Muitas saudades do Brasil, da cultura do país. Para todos os meus familiares e amigos, que eu ainda tenho o prazer de manter contato até hoje através das redes sociais. E principalmente para minha mãe querida, Esther. Meus melhores amigos são Vanessa Moura, Rafael, Renato Furlan Greco, Raquel Furlan Greco, são gêmeos. E todos vocês aí da equipe, é claro, que fazem esse trabalho maravilhoso aqui, deixando a gente em contato aí com vocês. Então, para isso, para todas as pessoas que assistirem, sintam-se abraçadas. Heloísa de Freitas, bailarina, coreógrafa também nos Estados Unidos. Um grande abraço, sucesso para você. E a gente vai convidar, você vai voltar outras vezes, ok? Obrigada, Walter. Ótimo te ver. Grande abraço para você. Pois é, obrigada, a gente segue aqui. Ok, a gente segue aqui com o Mundo Afora. E um brasileiro lá na Praça de São Pedro, todo mundo sabe que o mundo hoje está voltado para a Itália, foi o velório, o sepultamento do Papa Francisco, é um momento do conclave, né? Futuramente a escolha do novo Papa, quer dizer, os cristãos todos voltados. E o Celinho é um brasileiro casado com a Ângela, que é italiana. Eles estiveram na Praça de São Pedro e ele mandou um vídeo exclusivo para o Mundo Afora, mostrando como que estava a movimentação, lotado de gente. Então vamos ver ao vivo lá, direto da Praça de São Pedro, que ele mandou exclusivo aqui para o Mundo Afora. Vamos ver? Senhoras e senhores e telespectadores da TV Poços e do programa O Mundo Afora, conduzido e apresentado do repórter de exceção, Walter Varenga. Boa tarde, Célio de Mello. Nós estamos aqui na Praça de São Pedro, Roma. E no fundo, como vocês podem ver, a Basílica de São Pedro, onde está sendo velado o corpo do nosso Santo Papa, e que deixará a Basílica num corteio até a Basílica de Santa Maria Maggiore. E como vocês veem, milhares de pessoas marcaram a porta da Basílica de São Pedro para prestar homenagem ao nosso Santo Papa. Grazie tante. Obrigado, Celinho. Mandou exclusivo aqui para a gente, lá direto do Vaticano, mostrando, né, toda a aglomeração dos cristãos, né, e a despedida do Papa Francisco, que foi sepultado nesse sábado, lá na Basílica, né, de Santa Maria Maggiore, lá em Roma, né, um momento muito importante. Mas voltando aqui com o nosso convidado, que é o Alexandre Franco, morou nos Estados Unidos. Agora, Alexandre, hoje a tecnologia favorece, você tem o WhatsApp, você tem aplicativos. Eu mesmo, quando eu fui para a Índia, eu tive dificuldade para entender o indiano falando inglês, você não consegue entender. E na hora, eu estava com o motorista, eu não entendia o que ele falava, ele não entendia, e nós abaixamos um aplicativo e resolveu. E a gente conversou, eu estava em Nova Delhi, e aí a gente se entendeu. E na época que você estava, não tinha esses
vamos colocar, esses benefícios tecnológicos. Como é que era? Você contou aqui que você chegou nos Estados Unidos, não falava uma palavra em inglês. Como é que foi para você assimilar o inglês num mundo em que é prático, porque em Nova York é assim, o americano ele quer que você seja objetivo, se você não fala, dá um jeito, porque eles querem um imediatismo, que você ter resultados. Como é que você se virou para aprender o inglês lá, Alexandre? Bom, foram vários fatores, Walter. Uma, a necessidade de se aprender o inglês, o que leva, lógico, a você se dedicar mais ainda. E realmente não existia maneira nenhuma a não ser um dicionário de bolso, que na época era o que eu tinha. Como eu trabalhei na Adélia por alguns meses, eu encadernava jornais, o que na época se vendia muito, hoje não se vê jornal mais. O que eu fazia? Eu formava letras, frases, melhor dizendo, e usava o dicionário. E as pessoas que iam, que frequentavam a Adélia, me ajudaram. São os senhores que iam, ficavam, tomavam café. E ali a gente foi fazendo amizade e a necessidade, você leva a fazer coisas que você não acredita. Em 5 meses e meio, além da pressão que eu sofri com a minha esposa, mesmo tendo deixado já tudo prontinho, arrumado, passaporte, visto, ela me deu um ultimato. Se em 6 meses a gente não tiver aí, esquece tudo. Quer dizer, eu tinha um objetivo, além de tudo, sobreviver, vencer nos Estados Unidos. Isso me levou a, em 5 meses e meio, aprender o inglês. Foi difícil, mas a gente conseguiu. Para você ter uma ideia, vocês todos que estão me ouvindo, para se falar no Brasil, o telefone a gente não podia usar muito, porque era muito caro. Então a gente tinha que arrumar uma maneira para falar. E a gente falava no Brasil com os familiares de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Então era mais difícil. A saudade realmente apertava o coração da gente na época, que a gente não fazia como se faz hoje. Se vê, se fala através de um computador, de uma tela. Então a saudade sente o aconchego, o que na época a gente não tinha. Apesar de que eu fui já com a intenção, nós ficamos lá 8 anos, que não era para ser tudo isso, mas como a gente morava só, a esposa e meus 2 filhos, ficava mais difícil, as despesas eram maiores. Então se levou um tempo maior para conseguirmos o objetivo que a gente estava atrás. Mas foi difícil, foi engraçado certos momentos, que eu passei na Adélia, que pessoas conversavam comigo e a gente fica como perdido, né? Um simples copo de café com açúcar, sem açúcar, uma coisa do dia a dia, você tinha que se virar, tinha que aprender. Agradeço também a um brasileiro que trabalhou comigo na época, que me ajudou nessa época, deve estar lá até hoje, que Deus o tenha, o Lilico, um grande abraço, aproveitando, você me desculpa, e um abraço a todos os brasileiros, lógico. Mas foi engraçado, foi bom, e a dificuldade realmente existiu, mas a gente se virou. Não é fácil. Pois é, falando de brasileiro, tecnologia, olha só a tecnologia. Já estou lá nos Estados Unidos com meu amigo Eduardo Pinheiro. Imagina, no tempo do Alexandre não tinha isso, não. O pessoal ia num orelhão, sabe no tempo do orelhão? Lá eles tinham um código. Então eles falavam através desse código, mas era proibido o código, era ilegal. O que eles faziam? Eles ficavam ali pendurados, quando a polícia passava, desligava, era assim que se falava com os familiares no Brasil. Hoje estou vendo o Eduardo Pinheiro ao vivo, direto da cidade de Monverno, onde se concentra a maior comunidade brasileira do sul de Minas. É lá. É nessa cidade, ali é o ponto de partida de muitos brasileiros que já foram, já voltaram, outros já foram para Deus, mas essa cidade, onde o Eduardo Pinheiro está, que a gente fala ao vivo, mostra a tecnologia, a evolução, que hoje a gente tem essa possibilidade. Eduardo, segura aí, eu vou chamar o nosso intervalo e eu já vou voltar a falar com o Eduardo 2 assuntos importantes.
a prisão do brasileiro ex-deputado, 7 anos de prisão, e também da juíza americana que foi presa pelo FBI. Segura aí, tem muita coisa aqui no Mundo Afora. Até já. O Hospital Odontológico Implar é referência nacional em odontologia. Equipado com as mais avançadas tecnologias do mundo, realizamos procedimentos com rapidez e precisão. Nosso laboratório digital próprio garante a qualidade dos nossos serviços. Além disso, temos um consultório com inteligência artificial que aprimora a experiência do paciente. No Implar, a inovação e a excelência caminham juntas para transformar sorrisos. Mais um lindo dia na linda Poços de Caldas. Espera, o que é isso? É o pessoal do escritório da BG Imobiliária acenando para mim. E por falar na BG Imobiliária, você já conhece ela por dentro? Então vou mostrar para vocês. Fica aqui na Rua Santa Catarina, número 407. Olha aí o Theo, o mascote da BG. Prontinho, já entrei. Aí está o pessoal da BG trabalhando incansavelmente para prestar um excelente atendimento. Para quem não sabe, a BG Imobiliária já existe desde o ano de 1977. Por isso é a melhor e mais tradicional imobiliária de Poços de Caldas. Ela é referência em administração de imóveis, locação, venda de imóveis prontos e empreendimentos na planta. Por isso, siga o perfil da BG para ficar por dentro das melhores novidades de imóveis em Poços. E olha aí o pessoal do digital, eles que cuidam do atendimento online e do marketing. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo voo, pessoal. Senhores passageiros, bem-vindos à Royal Viagens. Nosso destino é te levar a lugares incríveis do mundo. Na sua viagem a lazer ou trabalho, a Royal Viagens garante o melhor preço em passagens aéreas, hotéis, cruzeiros, locação de carro, suporte no passaporte e visto. Siga no Instagram, @Royal Viagens Turismo, e faça uma visita na Rua Junqueiras, no Passo das Águas, em Poços de Caldas. E tenha uma boa viagem. Pois é, esse é o programa Mundo Afora. Eu estou recebendo hoje no estúdio, ele morou nos Estados Unidos, né? Na época de ouro dos Estados Unidos, pelo menos para os imigrantes, que é o Alexandre Franco, que está aqui no estúdio. E agora eu vou conectando com o Eduardo Pinheiro, que está nesse momento nos Estados Unidos. O Eduardo Pinheiro, que é cidadão americano, tem sua família nos Estados Unidos, está estabelecido. E falando aqui ao vivo com a gente, agora sim, Eduardo Pinheiro, bem-vindo ao Mundo Afora e satisfação, meu amigo, em ter você por aqui. Tudo bem por aí? Tudo bem, Walter. Boa tarde a todos vocês aí de Poços de Caldas, da TV Poços, o Adriano, a todos os convidados. Então, Walter, faz 37 anos que eu moro aqui nos Estados Unidos, Walter. 37 anos e tem história. Agora, Eduardo Pinheiro, um assunto que ontem surpreendeu foi a prisão do brasileiro. Ele, ex-deputado nos Estados Unidos, por Nova York, tem um vídeo dele, o momento da prisão. Ele é brasileiro, é o Jorge Santos. Tinha todo o futuro, mas foram levantar tudo que ele apresentou para a esfera federal, que tinha estudado em Harvard, que a família era tudo, infelizmente, mentira, forjado. Então ele forjou todas as leis americanas, se elegeu deputado porque tinha uma ótima lábia, foi eleito, uma boa votação, foi lá para a Câmara dos Deputados, quando se descobriu que o Jorge Santos, esse brasileiro, ele mentiu, né? Na verdade, ele cometeu fraude e, inclusive, as pessoas, a juíza, a Joana Seiterbit, ela realmente deu a sentença ontem, 7 anos de prisão para esse brasileiro. O Jorge Santos, ele é filho, claro, de brasileiros, foi sentenciado, ex-congressista, tinha todo um futuro, se não fosse, claro, a mentira.
é uma fraude ideológica e isso os Estados Unidos não perdoam. Eduardo Pinheiro, só faltava essa, né? Para realmente manchar a comunidade brasileira aí nos Estados Unidos. O americano ficou sabendo como é que é a gambiarra brasileira. Eles aprenderam o que é uma gambiarra brasileira. O cara, ele usou identidade falsa, ele usou dinheiro de pessoas que estavam debilitadas, pessoas com deficiência mental, e ele foi elegido aqui em Long Island, no Nassau County, onde é uma área de rico. Então ele foi conversando com todo mundo, falando que tinha dinheiro, que ele era estudante de Harvard, que é a melhor faculdade que existe no mundo, que é lá em Massachusetts, lá em Boston, e ele foi aplicando o golpe, né? É o famoso 7-1 brasileiro, Walter. Então, quer dizer, e foram descobrir, ele apresentou, olha que ousadia, um currículo, viu, Alexandre, você que está acompanhando, que ele teria estudado em Harvard, que ele teria uma informação. Então foram levantando, eram mentiras atrás de mentiras. Então, logicamente, ele foi cassado, foi afastado das suas funções, já era uma autoridade constituída, tinha seu gabinete, seus assessores, e de repente era tudo mentira. Então isso é uma situação muito, muito crítica. E tem outro ponto também, voltando já a uma outra situação, já nos Estados Unidos, Eduardo, é a juíza federal, que aí está a foto dela, ela foi presa essa semana pelo FBI, né, a mando, lógico, da administração do Donald Trump, por proteger imigrantes. Então ela cometeu fraudes, está presa, né? Então uma situação também que foi, o nome dela é Hannah Duggan, e realmente surpreendeu as próprias autoridades americanas. Como que você vê isso, Eduardo? Ela protegeu o imigrante e está na cadeia. Então, Walter, o nome dela é Hannah Duggan. Ela é do Tribunal de Milwaukee, fica no estado de Wisconsin. E cada estado aqui tem suas leis diferentes de cada estado, né? Mas as leis federais, elas são para todos os estados. E ela prendeu, ela estava com esse mexicano que é xará meu, né, Eduardo Flores Ruiz, e ele foi lá por causa de uma violência doméstica. E chegando lá, ela ficou sabendo através dos assessores delas que o ICE estava lá também para prender esse rapaz. Aí, para evitar a prisão dele, ela pegou e fez com que ele, primeiro ela absolveu ele, né, dessa coisa doméstica, né, violência doméstica, que ele estava sendo processado, e ela pegou e tirou ele através de uma porta que fica nos fundos da corte, que é uma porta usada para os jurados, que não tem acesso ao público. Então, ela pegou e mandou ele sair por lá. Aí, quando ele saiu na rua, ele começou a correr, aí os pessoal do ICE estava protegendo a porta de entrada e a porta dos fundos. Aí viu ele correndo, correu atrás dele e pegou ele. Aí ficou sabendo também que o Eduardo Flores Ruiz, ele foi preso pelo ICE também em 2013 e foi deportado em 2013 já daqui dos Estados Unidos. Então foi uma reincidência que entrou. Aí, através do diretor do FBI, que é o Kash Patel, que foi nominado pelo Trump, ele mandou o FBI prender a juíza, porque ela desacatou um ato federal, certo? Ela foi presa e durante a manhã e mais à tarde ela já foi solta. Então ela já vai responder esse processo também em liberdade. Mas está correndo o caso aqui no tribunal já da Suprema Corte, porque se tratar de uma juíza federal, então eles vão levar ao plenário para ver o que ela fez de errado, né? E aí sim vai poder dar a pena dela. Eu não sei o que pode fazer com a pena, né? Às vezes ela pode perder o mandato dela, ou pagar a cesta básica, tá entendendo? Aí já não sei o que vai acontecer com o desfecho.
Mas, Eduardo Pinheiro, diante da fúria do Donald Trump, principalmente em relação à imigração, vamos ver, boa coisa pode não acontecer, mas espero que haja bom senso e que... Bom, mas se ela já está em liberdade, mas também pode comprometer as suas funções aí. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai acompanhar o desdobramento desse caso. Eduardo Pinheiro, que tem uma família linda lá nos Estados Unidos, a Betânia, o Carlos Eduardo, de novo, ele que é cidadão americano, tantos anos nos Estados Unidos. Eduardo, eu queria agradecer muito a sua participação, presença, opinião em 2 casos que deu tanta repercussão aí dentro dos Estados Unidos, mas é isso, né? A informação é essa, e eu gostaria, assim, de agradecer a sua participação. Quer deixar um abraço para o Brasil? Fique à vontade. Ô, Walter, tem também, já para a próxima, né? Tem também a lei do imigrante terrorista, que foi feita em 1789, que o Trump usou para poder deportar os venezuelanos, né? Então, agora está na Suprema Corte, está 5-4 a favor do Trump. Então, essa lei já foi usada na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, onde que na Segunda Guerra Mundial eles prenderam japoneses, inclusive japoneses que já tinham cidadania americana. Eles fizeram um campo de concentração no Texas e colocou todo mundo lá, Walter. A situação está complicada, inclusive Guantánamo, né, que o Trump sugeriu ao princípio, depois não, quer dizer, está muito controverso, ou seja, ele está com sangue nos olhos. Ele tem 4 anos à frente, ele tem que resolver tudo aquilo que ficou engasgado quando ele perdeu para o Joe Biden, então ele quer colocar tudo em ação. Pinheiro, bom final de semana para você, um abraço, muito bom tê-lo aqui, viu? Grande abraço. Quero mandar um abraço para os meus primos, amigos meus que estão aí em Poços de Caldas, e que Deus abençoe a todos, Walter. Você também, grande abraço. Tchau, tchau. Pois é, gente, é o seguinte, vamos falar de música. O Roberto Trevisan, lá nos Estados Unidos, na Times Square, vocês vão ver agora de fundo a Times Square, é um dos locais mais visitados do mundo. E lá que ele gravou esse vídeo, mandando um abraço, falando da sua nova música, exclusivo aqui para o mundo afora. Vamos ver? Uma mundo afora do nosso grande amigo Walter Alvarenga. Um abraço a todos aí em Poços de Caldas e não deixem de assistir um novo vídeo juntamente com esse grande cantor Falcão. Essa é uma pequena história de um matuto corajoso que saiu de Minas Gerais para viver o seu sonho americano. É isso aí, Trevisan, carbão carretado. Eu parti de tão distante, foi de Minas minha gente. Com coragem vim buscar o meu sonho americano. Sou matuto sonhador, latino-americano, trabalhando em Nova York e vivendo os meus sonhos. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. This is not o que eu quero. I'm not back to Brasil. It is only uma ilusão. Nova York, meu irmão. É isso aí, galera. Esse é o Matuto Sonhador, diretamente de Nova York City pro mundo. É isso aí, galera. Aqui é Falcão, direto de Pereiro, no Ceará. Já faz tempo que eu estou nessas ilhas tão distantes, Nova York e o Havaí. E esse é o sonho americano. E conheci cidades lindas, Chicago e Miami. Nada disso tem valor ao matuto sonhador. This is not o que eu quero. Vou voltar pro meu Brasil. It is only uma ilusão.
York, meu irmão. Desses lotes que eu quero. Ah, no deck do Brasil. Ilusão na ilusão. Nova York, meu irmão. É isso aí, galera. E a saudade me leva de volta pra minha terra. Tô chegando, Minas Gerais, Ceará, Brasil. É isso aí, Trevisan. Acabou carretado. Queria dar um recado aqui que a Cassinha Lopes, que ela é uma autora de teatro, escreve poesias, ela vai participar no próximo sábado, às 14 horas, lá no saguão, no hall das Termas Antônio Carlos, um evento importante, que é um concurso de declamação, poesias, reunindo vários artistas, poetas, enfim. E na oportunidade, ela vai apresentar um monólogo, mais ou menos de autoria dela, que vai ser interpretado pelo ator Nelly Cirino de Mello. Então vai ser um evento muito importante, promovido aí pela Academia de Letras de Poços de Caldas, comandada pela Regina Alves. Então é um evento muito importante. No próximo sábado, 3 de maio, às 14 horas, lá no hall das Termas Antônio Carlos, aqui em Poços de Caldas, importante evento. E lembrando que ontem, lá em Israel, teve 1 minuto de silêncio. Se tiver o áudio, viu, o Adriano? Vamos mostrar com o áudio, olha. Esse é 1 minuto de silêncio que é feito. Toda a cidade para em memória às vítimas do Holocausto. Os 6 milhões de judeus que morreram durante a fúria de Hitler. Vê que todo mundo para. Onde você estiver, você tem que parar. E foi feito, então, esse minuto de silêncio ontem lá em Israel. Mas voltando aqui, eu queria agradecer a Di Ferreira, que veste o apresentador, a Di Ferreira que mais de 30 anos veste Poços de Caldas, região, confeccionando ternos, gravatas, camisas, coletes, tudo para deixar o homem elegante, seja num evento corporativo, numa festa, tá aí. Fala que você assistiu O Mundo Afora, você vai ter um desconto especial, tá aí, ó, 3714-7989, procura o seu Ferreira, toda a equipe lá que tem um atendimento muito especial para você. O mais importante, quem produz tem preços bons, vale a pena conferir. A gente está na reta final do programa. Alexandre, você tocou num ponto que você falou naquela época que você estava e que as pessoas iam embaixo de um orelhão lá nos Estados Unidos para falar com o pai, e tinha muito choro ali, porque não existia a tecnologia de hoje. Então, a pessoa se emocionava, ela estava falando ali corrido, porque a polícia não podia chegar, era um código que eles usavam, e todo mundo ficava esperando. Você fala, mas tem outro lá esperando. E não dava nem tempo de chorar direito, não é isso? Eu nem queria tocar no assunto do código, que era uma coisa ilegal na época, né? A gente comprava, era como se fosse um contrabando que existia. Era um número que a gente usava e falava horas. Não chegava a ser horas, um modo de falar, né? Porque realmente, se passasse uma polícia e visse você ali por alguns minutos além do normal, seria algo que poderia dar problema. Realmente, era a única maneira de se falar, e quando eu falava com a minha esposa e meus filhos que estavam aqui, era lágrima que descia. E eu sempre levava comigo uma garrafinha pequena de uísque ou vodka, e eu nem me lembro mais como que eu saía dali para chegar de volta no apartamento. Mas eram momentos inesquecíveis, onde eu matava um pouco da saudade, porque eles foram para lá depois de 6 meses, 5 meses e meio. E nesse período eu fiquei sem eles. Era o período da sofrência, né? Como eu falo. Sofrência. Gente, a gente está na reta final do programa. Alexandre Franco, empresário, morou nos Estados Unidos. Obrigado, viu, para sua presença no programa. Sua esposa está aqui também, ela acompanhando. Fala o nome dela. Maria Ângela. Maria Ângela, um abraço para você. Também morou nos Estados Unidos, viveu a experiência do mundo dos imigrantes.
Alexandre, obrigado, viu? Obrigado, Walter, obrigado e parabéns pelo programa que você faz, que é uma maneira de matar um pouquinho da saudade dos brasileiros que estão lá. E, com permissão, um abraço a todos aí. O Mundo Afora dá voz aos cidadãos do mundo, aos brasileiros, em qualquer parte do mundo que eles estiverem, eles podem participar aqui. A gente está na reta final, eu queria vamos lá. Nós estamos na reta final, eu queria agradecer a nossa equipe de trabalho, o Adriano Aranda, o Vitor Imese, o Silvano Alves, Juscelino, a supervisão do nosso diretor, o Marco Guedes, toda uma equipe que trabalha para que a gente possa apresentar para você um programa de qualidade e que você possa saber de fato, de verdade, o que acontece nesse mundo complexo, interessante, intrigante, que é o mundo dos imigrantes. Um abraço a vocês, fiquem com Deus, a gente volta na próxima semana, tem a reprise no domingo, um grande abraço, tchau.